Boa tarde, professora Luísa Cristina. Sou Maria Isabel Bezerra de Araújo, estudante do curso de Pedagogia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2017.2, atualmente cursando o 6º período. Boa tarde, eu sou Mariane Torres, também estou cursando o 6º período do curso de Licenciatura em Pedagogia e junto com minha amiga Maria Isabel nós iremos apresentar a sequência didática solicitada pela professora. A sequência didática foi elaborada de acordo com os critérios pedidos pela professora Luísa Cristina Pereira de Araújo, responsável pela cadeira de estágio curricular supervisionado 3 do curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, EAD, como requisito para aprovação da disciplina. A nossa sequência didática foi elaborada para Educação de Jovens e Adultos, EJA, fase 2. Ela é interdisciplinar e o tema trabalhado é Conhecendo e Explorando o Coronavírus em Aulas Remotas. O conteúdo: estudo das letras e numerais em diferentes tipos de linguagem, organização da escrita, aprimoração do vocabulário, ícones usados na escrita tecnológica, leitura e produção de textos, orais, escrito e imagético, através de diferentes gêneros, leitura e representação de números, raciocínio lógico, cuidado com a higiene pessoal em tempo de coronavírus, prevenção, sintomas e transmissão do coronavírus, capacidade criadora, construção das máscaras. Objetivo geral: construir conhecimento sobre o coronavírus, contextualizando suas principais características, prevenções e transmissões. Objetivos: ler, produzir e interpretar textos de diferentes gêneros do discurso, usando a modalidade oral e escrita, adequando-os a diferente exigência do contexto situacional. Identificar a finalidade de diferentes gêneros, palavras, frases e textos. Perceber a língua como variável no espaço e no tempo. Conhecer e aprimorar o coronavírus. Proporcionar hábitos de higiene em tempo de pandemia. Aguçar o raciocínio lógico. Identificar, reconhecer, selecionar e escrever por extenso os números, conscientizar sobre os cuidados necessários em tempo de pandemia. Desenvolver a capacidade criadora e as habilidades expressivas. Bom, gente, agora eu passo a palavra para minha colega Mari, que vai dar continuidade à sequência didática. A nossa sequência didática, ela foi planejada para 5 dias. No nosso município, o EJA, ele tem 2 momentos de aula. Um quando os alunos chegam, passam até certo momento, tem um intervalo e depois o segundo momento. Nesse primeiro momento, a nossa primeira aula vai ser uma videochamada. Nós iremos começar com uma oração e em seguida com a música de Dias Melhores. Peça para eles providenciarem alguns materiais
na casa deles, que serão utilizados para a próxima atividade, que é uma dinâmica. Será a vela, um pires, um isqueiro, uma caneta e um pedacinho de papel. Coloca a música de fundo para que eles relaxem um pouco e peçam para que eles pensem em uma coisa que lhe angustia, um sentimento que eles não gostem, e escrevam nesse papel. Quando eles escreverem, peça para que eles dobrem, façam um canudinho bem pequenininho, bem bonito, nesta angústia. A nossa angústia estará aqui. Peça agora para que eles acendam a vela com a representação da nossa luz, a luz maior, uma luz divina, e que essa luz é maior do que todos os problemas, todas as preocupações, todas essas angústias desse momento que estamos passando. Então, queime esta angústia e só restará a luz divina em nossas vidas. Após ter realizado essa dinâmica, o professor deve fazer perguntas para adquirir conhecimentos prévios sobre a pandemia, sobre o coronavírus e como está sendo a rotina desses estudantes, o que é que eles estão achando deste novo formato de aula, entre outras coisas. Então, o primeiro momento é apenas a aquisição dos conhecimentos dos alunos. No segundo momento, o professor irá explicar como se dará essa sequência didática, que vai ser durante 5 dias, e que essas atividades são continuação das outras. Essas atividades estarão em uma apostila que já foi entregue pelo professor dias antes, obedecendo os critérios de saúde. Então, neste segundo momento, apresente a apostila para os estudantes. Peçam para que eles abram na página 1, onde estará a atividade. Com atividades em mãos, o professor deve realizar a leitura e pedir também para que os estudantes acompanhem a leitura do texto, o texto intitulado O Coronavírus. Após a leitura, o professor deve explicar e tirar as dúvidas que surgirem ao longo ou depois da leitura do texto. O professor vai ler as questões que compõem as atividades, tirar alguma dúvida que surja ali e explicar para os alunos que eles terão um tempo para resolver as atividades. O tempo estipulado para a nossa primeira atividade foi de 30 a 40 minutos. Então, depois desse 30, 40 minutos, o professor deve retornar a chamada de vídeo utilizando o WhatsApp para correção da atividade e a sanação de dúvidas. E a conclusão desta aula é, novamente, o professor colocar a música de Dias Melhores, só que desta vez com um abraço virtual para que todos, mesmo que estejam longe, se sintam perto um do outro. Então, os nossos recursos utilizados: o celular, o aplicativo do WhatsApp, a internet, a vela, o pires ou qualquer outro recipiente para colocar a vela, o isqueiro, a caneta, o lápis comum e a nossa apostila. A nossa avaliação vai ser contínua, de acordo com o desenvolvimento e a participação ao longo de todas as atividades. Essa foi a nossa primeiro dia de aula. Partiremos agora para o segundo dia de aula. Novamente, estaremos utilizando a ferramenta WhatsApp, porque é a ferramenta mais viável, onde a maioria das pessoas da nossa região, do EJA, por morar
também na cidade, alguns na zona rural, mas tenham acesso à internet e essa é a forma mais viável. Então, permaneceremos com o uso do WhatsApp por ser mais fácil para eles mexerem e se adaptarem também. Utilizando esse aplicativo, daremos as boas-vindas e aí nós iremos dialogar um pouco sobre as conversas formais e informais. Conversando também sobre a atividade anterior. Quando esse diálogo acontecer, comece a cantar para eles a música Pausa. Essa música, ela é muito reflexiva. O interessante é que se eles souberem também, peça para que eles acompanhem. Depois desse momento de relaxamento, instrua eles para que eles peguem a apostila e abra na atividade 2, que corresponde à página 3. Nela estará a frase #fica em casa. O professor deve realizar uma leitura coletiva desta frase e irá conversar um pouquinho sobre ela. O professor vai ler a atividade, vai sanar as dúvidas para que ela aconteça sobre a primeira frase. Depois, o professor irá instalar na apostila a escrita formal da palavra fique em casa. Terá também o hashtag. O professor deve explicar o hashtag, onde é utilizado, por que utilizamos e, em seguida, realizar o restante da atividade que corresponde a todas essas informações. Essas atividades serão realizadas no tempo de 20 a 30 minutos e depois o professor retorna a ligação para a correção das mesmas, se surgir alguma dúvida, para tirar as dúvidas. Os materiais utilizados foram praticamente os mesmos: o celular, a internet, o app do WhatsApp, lápis comum, lápis colorido para a realização da atividade. E a avaliação dá-se através do desenvolvimento de cada aluno e sua participação. No terceiro dia, a acolhida pelo mesmo aplicativo. Dessa vez, será somente a acolhida e a explicação do que será feito. O professor deve explicar o que será feito nessa atividade. Então, ele vai instruir os alunos para que eles abram a apostila na página 5 e que os alunos realizem uma leitura visual do infográfico que estará lá. Depois dessa leitura visual, o professor vai ler parte por parte desse infográfico, acompanhando os alunos. Os alunos estarão acompanhando essa leitura silenciosamente. O professor estará lendo com eles para que eles compreendam melhor. Depois dessa leitura, o professor deve instruir os alunos a realizarem a atividade. Esse tempo estipulado para a atividade é de 20 a 30 minutos ou pode até passar. E aí você vai dialogar com eles sobre as questões dos novos hábitos de higiene que foram adquiridas com essa pandemia. No segundo momento, o professor vai explicar para a turma que precisará sair da sala de aula virtual para colocar um vídeo para que eles possam assistir. Então, o professor sai, ele posta esse vídeo, o vídeo é: brasileiros estão adotando as medidas de higiene pessoal para evitar a contaminação do coronavírus. Então, eles irão escutar esse vídeo bem direitinho. Então, dê tempo suficiente para que eles olhem, vejam cuidadosamente. Em seguida, faça novamente uma chamada de vídeo, retorne à sala de aula
e converse um pouco sobre o vídeo que foi passado. E a aula se conclui com esses diálogos de como foi a utilização que foi passado no vídeo, que foi visto nas atividades. E a nossa avaliação será contínua a partir da participação do desenvolvimento dos discentes ao longo da aula. Os materiais utilizados foram mencionados em outras atividades, que sempre vai utilizar o celular, o aplicativo do WhatsApp, a internet, um infográfico presente na apostila, lápis comum, o vídeo e o lápis comum e outros materiais que são essenciais. Na nossa quarta aula, temos as boas-vindas com a oração e o agradecimento por todos os que fazem presentes estarem bem, estarem com saúde, estarem livres do coronavírus. Após isso, o professor deve instruir os alunos a abrirem a apostila na página 7 e realizar a leitura de uma notícia retirada do portal R7. Essa reportagem ela é referente ao coronavírus evolui de forma controlada no Brasil, diz estudo. Após essa informação lida, você vai dialogar com os estudantes sobre a notícia lida, sobre os dias atuais, agora que estamos passando, se aumentou, se diminuiu, o porquê que essa contaminação aumentou desta maneira. Então, aí você vai tirar dúvidas, se surgirem sobre a informação, a notícia lida e entre outras coisas. Então, no segundo momento, você vai instruir os alunos para que eles realizem a atividade. Então, você vai ler a atividade, vai explicar para que eles desenvolvam, vai estipular novamente aquele tempo para que eles realizem a atividade. Depois, você retorna à sala de aula com a videochamada e faz a correção das atividades. Após a correção das atividades, o professor deve orientar os discentes para a próxima aula. Porque na próxima aula, na quinta aula da sequência, nós precisaremos de alguns materiais que eles precisam ter em mãos. Quais são esses materiais? Elásticos, agulha, linha, tecido, lápis colorido, tinta e entre outros materiais. A nossa avaliação dessa atividade, ela vai dar-se a partir das desenvolturas dos alunos no diálogo e na atividade realizada. No quinto dia e último da nossa sequência, novamente iremos iniciar com a nossa oração. E após a oração, o professor vai fazer os informes de como será a aula e ele vai explicar que a nossa aula será a construção de uma máscara artesanal para a nossa proteção e a proteção dos que nos rodeia. E para isso, ele vai ter que dar uma saidinha para postar um vídeo de Augusto Cury sobre o coronavírus. O professor sai, posta o vídeo, dá o tempo para os alunos verem e refletirem um pouco. O professor retorna à sala de aula. E quando ele retornar, ele vai puxar o diálogo. Como foi o vídeo? Qual foi a sua opinião? Realmente isso aconteceu? Realmente precisou vir um vírus para nós termos outros hábitos de higiene, outros modos de ver a vida, de tratar o outro? E no segundo momento, você irá pedir para os alunos pegarem todo aquele material que já foi solicitado na aula anterior para que comece a construção da máscara.
Na apostila tem umas páginas referente à construção da máscara. Então, você pode também instruir eles para que eles peguem as apostilas e o professor vai explicando por videochamada, e na apostila também tem lá os moldes da máscara e como fazer. Então, o professor lê o cartaz e fica presente na aula todinha, explicando e confeccionando junto com os estudantes a máscara. Com a máscara pronta, peça para que eles façam uma arte, seja uma pintura do lado da máscara, seja um bordado, seja uma frase, o que eles acharem que deve fazer, eles irão expressar-se agora. Esse é o momento deles se expressar diante da máscara. Depois desta fase concluída, peça para que eles coloquem todos a máscara. Então, todos de máscara. Essa é a hora de convidar eles para cantar uma música. Como é grande o meu amor por você. Mesmo virtualmente, estaremos sentindo a presença um dos outros. Os materiais utilizados nessa atividade, praticamente, alguns são os mesmos. O que vai diferenciar é o material que nós iremos utilizar para a confecção da máscara. Lápis comum, lápis colorido, canetas hidrocor, tinta, agulha, linha, pincel. Então, esses foram os materiais, elástico, tecido, que foram utilizados nesta última atividade. A nossa conclusão será a música cantada por todos, um gesto muito bonito de aconchego, de dizer quanto o aluno é importante, o quanto todos são importantes e que tudo isso irá passar. E quando passar, nós poderemos nos rever. A avaliação será contínua através da participação, desenvolvimento e desenvoltura das atividades. Esta foi a nossa sequência didática. Espero que vocês tenham compreendido, que nós tenhamos atingido o objetivo. Infelizmente, não teve condições de gravar a sequência em apenas 10 minutos. Ela é muito extensa, espero que a senhora compreenda. Foi um prazer estar com vocês. Tenham uma excelente noite, fique com Deus.